Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Palavra EBD. Eu sou o seu professor André Bernardo e nesta semana nós estaremos estudando a lição de número 4 com o título Jesus, o Pão da Vida. Isso mesmo, nós vamos estudar sobre o pão que desceu do céu, o pão vivo, Jesus Cristo. A revista que nós estamos estudando é a revista da editora CPAD, do segundo trimestre de 2025, classe adultos. E o tema dessa revista, desse trimestre, é E o Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Quem é o apóstolo do amor? O apóstolo João. O comentarista da revista desse trimestre é o nosso pastor Elianai Cabral. Se você é novo em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e dê o like no gostei para que você receba o nosso conteúdo e para que o nosso conteúdo seja disponibilizado para mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus. Então é muito importante. E quando você se inscreve em nosso canal, você faz parte da nossa corrente de oração. Nós já atingimos os 3.000 inscritos, mas ainda é pouco, nós precisamos alcançar mais e mais pessoas que amam estudar a palavra como você e que ainda não conhecem o nosso canal. Por isso é importante você se inscrever, compartilhar, comentar, deixar o like, isso é muito importante. Se você tiver alguma dúvida, nós estamos aqui à sua disposição para tirar as suas dúvidas. Vamos lá! Olha só, a palavra-chave da lição que nós estamos estudando, iremos estudar no próximo domingo. Se a sua escola dominical é em uma outra data, em outro horário, não tem problema. Quando você for estudar presencialmente esta aula, então você já vai estar alicerçado com muito conteúdo para você poder tanto ministrar uma aula com excelência, como também participar efetivamente da aula. E a palavra-chave é vida. Então nós vamos trabalhar esse tema nesta aula. Olha só, a palavra vida tem uma origem interessante. Ela vem do latim vita, que significa vida. A palavra zoe, em grego, significa também vida. Ela tem duas raízes no grego antigo, derivada da palavra zoion, que significa animal ou ser vivo. Portanto, zoe carrega a conotação de vitalidade e existência. Então, a palavra vida, através da língua grega, que tem uma conotação de zoe, significa vitalidade e existência. Então, é a vida, é vitalidade, existência de todo ser. O texto áureo desta lição se encontra em João capítulo 6, versículo 48, e diz: Eu sou o pão da vida. Jesus Cristo é o pão que dá a vida para toda a humanidade. Olha só, a verdade prática da nossa lição diz assim: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. A leitura bíblica em classe desta lição será feita no Evangelho de João. Então, nesse trimestre, nós estaremos e estamos estudando os capítulos, não todos os capítulos, porque demandaria muito mais tempo, mas capítulos que o comentarista, nosso pastor Elianai Cabral, entendeu que seria importante nós estarmos estudando. Então, nesse trimestre, nós estamos estudando o Evangelho de João, capítulos especiais separados pelo nosso comentarista. E esta lição, então, nós estudaremos o capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 14. A introdução da lição nos diz assim, olha, o Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Os objetivos da lição são três. O primeiro objetivo, instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação. O segundo objetivo desta lição é refletir a respeito aos desafios da fé. E o terceiro objetivo, correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão do céu. Primeiro ponto da nossa lição: Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. O primeiro assunto deste ponto diz assim: a multiplicação de pães e peixes. Então, nós vamos fazer um panorama a respeito da multiplicação de pães e peixes destacado no capítulo 6 do Evangelho de João. Olha só, o Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, quando ele conseguiu alimentar aqui eu coloquei quase 5.000 homens, mas se nós
fôssemos somar homens, mulheres e crianças, dá muito mais do que isso, ok? O milagre, então, esse milagre especificamente, ele está registrado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e no Evangelho de João, que é o capítulo 6. Então, somente este milagre ele é destacado em todos os evangelhos, por ser uma passagem, um evento muito significativo, que nos traz grandes lições. João começa o capítulo 6 com a expressão depois disso. A frase depois disso refere-se aos acontecimentos após as palavras de Jesus aos judeus em Jerusalém, quando ele operou um grande milagre na vida de um homem aleijado. Olha só, o segundo assunto diz assim: o milagre. Então nós vamos agora comentar a respeito do milagre da multiplicação. A palavra-chave desse assunto é poder criador. Ou seja, este milagre, ele vai além de qualquer outro tipo de milagre. Por quê? Pegando o nada e transformando esse nada. Isso nos faz pensar a respeito do poder criador do nosso Deus, quando ele criou os céus e a terra, pegando do nada e do nada trazendo a existência. Olha só, o evangelista João procura mostrar a multiplicação dos pães e peixes neste capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus, equiparando então o poder criador de Deus com o poder de Jesus Cristo, sendo o mesmo poder. Olha só, milagre único. É o único milagre mencionado, então, nos 4 evangelhos, como nós mencionamos. A multiplicação dos pães e peixes é apresentada como uma manifestação de poder ilimitado. Jesus, ele alimenta uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens, crianças, que seguiam mais de 5.000 pessoas. Então, o que nós podemos entender, trazendo para um pensamento espiritual? Nós entendemos que a multiplicação dos pães mostra que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Mesmo que no Evangelho, para a época e para a cultura da época, apenas contava-se os homens, não contava-se as crianças e as mulheres, mas nós vemos que quando Jesus multiplica os pães, ele multiplica para toda a multidão. Ele não seleciona quem vai receber o pão e o peixe, não. Ele doa para aquele que tem fome. E é justamente isso. Jesus ele se doou para matar a nossa fome. Fome o quê? Fome de Deus. Olha só, João revela em seu evangelho o poder criador e divino de Jesus, capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. O milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura de outros tipos, de doenças, enfermidades, né? Então ele se distingue porque Jesus trouxe à existência aquilo que anteriormente não existia. Existia apenas 5 pães e 2 peixinhos, mas ele trouxe à existência pães e peixes suficientes para alimentar a multidão. Terceiro assunto: qual era o interesse da multidão? Nós vamos ver qual era o interesse da multidão se deslocando para estar ali com Jesus Cristo. Olha só, a palavra-chave desse assunto é preferência aos sinais. Qual o motivo, então, da multidão? Qual a motivação? Qual foi a motivação da multidão? A multidão seguia Jesus devido aos milagres e curas, não para escutar a sua mensagem. Mas nós podemos compreender isso daí. Né? Não podemos também julgar a multidão por estar buscando a Jesus pelos milagres e pelas curas. Porque nós temos que entender o contexto daquela época. Um povo sofrido, um povo que vivia debaixo de um jugo romano com altos impostos. Então a miséria era muito grande, sem ter acesso a muitas coisas, como acesso a remédios, né? Muitos nem existia remédios, né? Que nós temos hoje em dia uma infinidade. Naquela época não existia nada. Então os recursos eram muito limitados e ainda por cima tendo o jugo, né, do Império Romano se tornava ainda mais complicado. Então a multidão quando viu o que Jesus fazia e operava, né, curando os enfermos, correram justamente para buscar essa cura, esse milagre das suas enfermidades. Olha só, as pessoas buscavam apenas pelo alimento material. Novamente, era uma situação de economia muito baixa, muito miserável. Então, era óbvio que a multidão, vendo em Jesus não somente um mestre, um profeta, mas eles viam também como um líder que poderia ajudá-los de forma política também, de forma social, para matar a sua sede, matar a sua fome, ignorando o verdadeiro pão do céu para as suas almas. Então, o problema era tão grande, tão difícil, que eles ignoravam então essa questão, ou seja, a missão primordial de Jesus, que era pregar o evangelho. Jesus confrontou a multidão mostrando que buscavam apenas alimento material.
sendo que o alimento material, você se alimenta aqui, mas daqui a algumas horas você vai ter necessidade novamente. Mas o que Jesus queria mostrar para a multidão era um alimento espiritual. A situação é semelhante hoje, com muitos buscando milagres e poucos demonstrando interesse pela palavra de Deus. Então, se nós olharmos para o ambiente que nós vivemos hoje em dia, não é diferente. Muitas pessoas estão à busca de milagres, né, de curas rápidas, de chaves, de portas abertas, e menosprezam a palavra de Deus. Se você olhar pelas redes sociais, você vai ver isso daí claramente. Pessoas pregando até mesmo heresias, inventando unção, inventando, né, curas e milagres para enganar as pessoas. E as pessoas, tendo essa vontade de um resultado rápido, elas vão atrás disso daí em vez de buscar na palavra de Deus. Olha só, compreensão das necessidades humanas. Jesus sabe das necessidades humanas. Jesus sabia da necessidade daquele povo, que aquele povo tinha fome, que aquele povo era miserável, né? Que aquele povo era um povo sofrido. Jesus compreendia essas necessidades. Mas Jesus entendia que um pedaço de pão hoje e amanhã não iria resolver a situação daquele povo. O que iria resolver de fato a situação daquele povo, mudando o caráter daquele povo, era justamente o evangelho. Olha só, Jesus compreende as necessidades humanas, mas sabe que milagres não resolvem os problemas das pessoas. Mateus capítulo 4, verso 4 diz: Ele, porém, respondendo diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então não é o pão, o alimento perecível, que vai saciar a sua alma, mas a palavra de Deus. Esta sim. Segundo ponto da nossa lição, da lição que nós estamos estudando hoje, Jesus desafia a fé dos discípulos. O primeiro assunto diz: e Jesus subiu ao monte. Então nós vamos ver por que Jesus subiu ao monte, qual o motivo de Jesus ter subido em um monte. Olha só, a palavra-chave deste assunto diz visão e ensino. Então, só pela palavra-chave nós compreendemos que Jesus subiu ao monte para ele ter uma visão da multidão que estava vindo se encontrar com ele. E também, através do monte, ele estando, né, em um monte, em um lugar elevado, ficaria mais fácil para ele ministrar o ensino àquele povo. Então, Jesus, quando ele olha para aquela multidão, ele não olha com desprezo, ele não olha com admiração, mas ele olha com um olhar de pai, vendo a necessidade daquele povo, vendo o coração de cada um daqueles homens e mulheres e crianças vindo para buscar o mestre, para saciar a sua fome, para saciar a sua sede, para saciar as suas necessidades, para ser curado. Então isso mostra que Jesus, ele era humanitário, ele via a necessidade das pessoas. Olha só, as ações de Jesus para avistar toda a multidão. Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos para falar com toda a multidão. Então, ele estando em um lugar elevado, ele conseguiria alcançar um maior número de pessoas do que se ele estivesse em um terreno plano. Por isso que ele subiu e também para poder ter uma visão de todos que estavam ali. Jesus, quando ele olha aquela multidão, ele vê que é um povo carente, é um povo que não tem um lugar para recostar a sua cabeça, não tem uma motivação, não tem um objetivo, não tem um propósito. É isso que Jesus está olhando. E isso motiva Jesus ainda mais querer fazer a missão pela qual foi determinada que ele fizesse. Olha só, Jesus avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro e teve compaixão deste povo. Teste e ensino de Jesus. Jesus decidiu testar Filipe, perguntando-lhes: onde compraremos pão para que estes comam? Então Jesus, ele faz uma pergunta para o seu discípulo. Lógico que Jesus já sabia a resposta, né? Não seria em qualquer padaria que conseguiria alimentar uma multidão como a que se formou ali atrás de Jesus, de forma nenhuma. Mas Jesus queria mostrar para os seus discípulos que em vários momentos da missão que eles forem dadas, eles vão se deparar com situações assim. E aí, diante de uma situação dessa, o que fazer diante de uma situação dessa? Você tem que estar pronto diante da situação que você enfrentar. Pronto para ter uma palavra, pronto para atender a necessidade do próximo. Foi isso que Jesus queria testar aí na vida dos seus discípulos, né? Olha só, o fundamento do relacionamento. Todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. Tudo que Jesus apresentava, falava, dialogava com os seus discípulos era justamente um fundamento para trazer ensino para eles. Olha só, eles precisavam compreender e aprender que situações como aquela poderia acontecer com eles. E precisavam estar atentos a uma solução. Então você sempre tem, você que quer ser um obreiro, uma mulher de Deus, um homem de Deus, que deseja, tem um desejo no coração de fazer a obra do Senhor, você tem que estar atento. Você tem que estar preparado, você tem que estar armado, né, com
as armas espirituais para quando você se deparar com uma situação adversa, você está preparado para agir. Então, é isso que Jesus queria mostrar para os seus discípulos. Né? Jesus não estava fazendo uma pergunta equivocada. Não, ele estava apenas testando os seus discípulos. Olha só. O segundo assunto diz o desafio para os discípulos. Então, qual era o desafio para os discípulos? É justamente como alimentar aquela multidão. Olha só, a palavra-chave desse assunto diz limitação humana. Ou seja, nós, seres humanos, somos limitados. Somos limitados em tudo. Se alguém chegar para você e falar, não, eu consigo, eu posso, eu faço, faz nada. Você consegue nada, você é limitado. Se você bater o dedão do seu pé, você vai sentir uma dor tremenda. Por quê? Porque você é limitado. Olha só, Jesus utilizou a situação de uma multidão necessitada para ensinar uma lição aos seus discípulos. Ou seja, os desafios da missão evangelística. Os discípulos compreenderam que muitos desafios não podem ser superados apenas com esforço humano. Então Jesus, ele estava exatamente testando os seus discípulos para mostrar para eles, olha, estando você em uma situação difícil, você tem que estar preparado e principalmente compreendido, né, que certas situações você não vai conseguir resolver com dinheiro, conseguir resolver com o seu braço. Não, você vai ter que buscar a Deus fervorosamente e só Deus vai poder trazer a solução. Olha só, Jesus colocou Filipe à prova para enfrentar a dificuldade de alimentar uma multidão faminta, mas Jesus sabia que era impossível, humanamente impossível. Então, nós vamos nos deparar, você que deseja realizar a obra de Deus, pregando, evangelizando, ensinando, né, fazendo missões, você vai se deparar com situações que humanamente será impossível de fazer alguma coisa. E aí, aonde nós iremos recorrer? A quem nós vamos recorrer? Somente a Deus. Só Deus poderá te dar a solução. Foi justamente o que Jesus estava mostrando para os seus discípulos. Olha, como nós vamos alimentar essa multidão? Os discípulos falaram, é humanamente impossível. Aí Jesus fala, não, é impossível para vocês, mas se vocês souberem buscar no lugar certo, para Deus nada é impossível. Olha só, os desafios que podem surgir na caminhada de um discípulo. Demonstrando limitações, Jesus demonstrou a limitação humana em resolver problemas complexos. No local não havia comida suficiente, nem possibilidade de compra para satisfazer as necessidades da multidão. Jesus desafia a fé dos discípulos. Então Jesus estava desafiando a fé dos discípulos. Humanamente era impossível, mas a fé, ela vai além dos limites humanos. E era justamente isso que Jesus estava desafiando aos seus discípulos. Terceiro assunto do nosso segundo ponto, uma lição de provisão. A palavra-chave desse assunto, então, é provisão. Quem pode prover o necessário para o ser humano? Somente Deus. Somente Jesus é capaz de prover, de trazer à existência aquilo que não existe, mediante a nossa fé, para nos salvar, para suprir as nossas necessidades. Durante a caminhada com Jesus, iremos nos deparar com apenas 5 pães e 2 peixinhos para realizar a obra. E eu tenho certeza, se você buscar aí na sua mente, na sua memória, você vai ver momentos, vai lembrar de momentos em sua vida que você esteve em uma situação como essa. Não somente para realizar a obra, mas na sua vida cotidiana. Quando você passou por dificuldades, desemprego, enfermidades, né? Você passou por situações complicadas. E quem proveu o necessário para você? Deus. Deus proveu. Deus tirou você dessa situação. A provisão vem de onde menos se espera. Mas ela é mediante a nossa fé. Se nós buscarmos a Deus, entregarmos na mão do Senhor, Ele vai tomar o controle, vai tomar as rédeas e vai prover o necessário para as nossas vidas. Os discípulos descobriram um menino com 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Então, às vezes, Deus vai mostrar uma pequena porta para você. Mas é por esta porta que a solução virá para a sua vida. É isso que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. Olha, estando em uma situação de dificuldade, se você tiver fé e clamar ao Senhor, Ele vai prover algo para solucionar esse problema, essa situação, essa sua carência. Porém, talvez não vai ser do jeito que você espera. A gente sempre espera uma solução, né, maravilhosa, uma porta aberta de trabalho e assim por diante. Mas às vezes Deus vai prover uma viúva que vai trazer um pão seco para você. Mas é esse pão seco que vai te manter vivo, que vai te manter firme nos caminhos do Senhor. Olha só, ele manifesta seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele.
Então a provisão só virá mediante a sua fé, se você acreditar no Senhor. Olha só, Jesus pegou os pães e peixes daquela criança, que, né, o pão de cevada era o pão mais barato que tinha na época, né, que as famílias pobres podiam ter para comer, era o pão de cevada. O trigo era muito caro naquela época. Então fazia-se esse pão com a cevada, que era bem mais barata. E os peixes, né, você pegava os peixes e salgava esses peixes para poder comer. E era isso a alimentação das famílias mais pobres. Mas Jesus, ele pegou justamente pequenas coisas, simples, insignificantes, as mais desprezíveis, vamos dizer assim, em vista do que se tinha, banquetes que se via nos palácios. Jesus pegou exatamente uma coisinha tão significante e alimentou uma multidão. Ele operou um grande milagre, o milagre da multiplicação para aquela multidão. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar cestos para distribuir e guardar o que restou. Percebe o que Deus vai fazer na sua vida? O que Deus pode fazer na sua vida? Ele pode prover o milagre, a cura, o sustento, e ainda ele vai te dar em abundância, que vai suprir as suas necessidades e ainda vai sobrar para você ajudar ao necessitado. Mas tudo isso se você tiver fé e acreditar nele. Todos comeram até ficarem saciados. Deus nos surpreende com soluções extraordinárias, vindas da onde menos se espera. Terceiro assunto: Jesus, o pão que desceu do céu. O primeiro assunto desse terceiro ponto: qual é o real interesse da multidão? Então nós vamos analisar qual era o real interesse daquela multidão. Nós já comentamos no início, né? Qual era o maior interesse daquela multidão? E aí Jesus, ele teve que controlar isso, né? Controlar isso daí. Que a multidão queria uma coisa, mas Jesus estava apresentando outra, mostrando para eles que o bem material não é suficiente para saciar a fome interior, a sede interior, a necessidade interior do homem. Então nós vamos ver qual é o real interesse da multidão. Olha só, a palavra-chave, né, deste assunto é necessidades materiais. Então, a necessidade, o interesse, o maior interesse daquele povo era justamente suprir as suas necessidades materiais. Mas Jesus, ele não apresentou, ele não deu apenas o sustento material, mas também ele estava oferecendo o sustento espiritual. E era esse sustento espiritual que iria fazer com que aquele povo continuasse a caminhada, que iria fazer aquele povo então prosperar. Era isso que Jesus estava tentando projetar para a vida daquelas pessoas. Olha só, a multidão busca por Jesus. No dia seguinte ao milagre, a multidão buscava Jesus na região de Cafarnaum. Então, Jesus operou um milagre, como nós falamos. Como eles estavam em busca de apenas bens materiais, no outro dia o que aconteceu? Estavam com fome novamente. Então foram novamente buscar Jesus, com o intuito de receber novamente o alimento. Mas entenda bem, nós temos que compreender o que aquele povo estava passando naquela época. Eles estavam vivendo uma situação muito difícil, a economia muito complicada, as famílias muito pobres, devido ao império, né, o jugo do Império Romano, o jugo dos judeus e fariseus. Né, então havia uma pressão muito grande e o povo não conseguia enriquecer, mas só empobrecia. Então nós temos também que analisar esse ponto por esse ponto de vista. Não podemos falar, não, o povo só queria buscar pão, mas era uma necessidade que eles estavam tendo ali, devido à situação miserável que viviam. Jesus disse que a multidão o buscava pelos sinais, mas porque comeram do pão e saciaram a sua fome. Não estavam efetivamente buscando ao Mestre, buscando pelos ensinamentos de Jesus Cristo. A multidão via Jesus como um líder que satisfazia suas necessidades materiais, mas Jesus tinha algo maior a oferecer. Não apenas o pão. Jesus estava dando vida, vida nova para aquela multidão. Era isso que Jesus estava oferecendo e é isso que Jesus oferece para nós. Muitas pessoas têm deturpado o evangelho de Jesus, mostrando um evangelho de facilidades, mostrando um evangelho que apenas satisfaz as necessidades materiais. Mas Jesus está dizendo, e muitas pessoas que nós vemos hoje em dia que estão enganando multidões, estão deturpando o evangelho pregado por Jesus Cristo. Olha só, o que Jesus tem a oferecer à humanidade? Como pão do céu, Jesus queria oferecer o pão que desceu do céu, ou seja, oferecer a sua vida. A multiplicação dos pães era uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. Jesus é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. Por quê? Por causa da mudança do interior da pessoa, por causa da transformação interior que ocorre dentro da pessoa. Era isso que Jesus estava tentando explicar, ensinar aquele povo. Olha, vocês receberam o pão que vai satisfazer a sua fome agora.
mas eu tenho um pão que vai satisfazer a sua fome eternamente. E vocês vão ser uma nova pessoa, vocês terão uma nova vida. Segundo assunto do nosso terceiro ponto. E eu quero mais uma vez convidar você, se você é novo em nosso canal, está chegando agora, nos conhecendo agora, o nosso canal chama-se Palavra EBD. Eu sou seu professor, André Bernardo, e eu quero convidar você a inscrever-se em nosso canal. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, dê o like no gostei, deixe o seu comentário, né? Se você tiver alguma dúvida, nós podemos te ajudar, queremos te ajudar. Faça parte da nossa classe preparatória da Escola Bíblica Dominical. Essa escola é a maior escola teológica do mundo. É a maior escola teológica do mundo. Então, participe da nossa classe preparatória. O pão do céu. A palavra-chave deste assunto é a identidade do pão do céu. Então nós vamos comentar a respeito da identidade de Jesus Cristo. Jesus é o pão que desceu do céu. Era isso que ele queria apresentar para aquela multidão. Olha só, eu tenho um pão, um alimento que veio do céu para alimentar, não o maná que Deus deu para o povo de Israel no deserto, que também perecia. Mas eu não, eu sou o pão que desceu do céu para trazer vida, para saciar a sua fome eternamente. Olha só, quem é o pão do céu? Jesus, como pão do céu, Jesus confirma a sua identidade divina. Eu sou. Em Êxodo nós vemos esta declaração confirmando quem é Jesus. Então Jesus, ele confirma aquilo que foi anunciado lá no passado, em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, pelo nosso profeta Moisés. Olha só, e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, ele se apresenta como este eu sou. Aleluia. Vejamos as declarações de Jesus no Evangelho de João sobre a sua identidade. Nós já temos aqui esta revelação anunciada no passado e confirmada através da própria declaração de Jesus, mas ainda nós temos 7 declarações revelando então a identidade de Jesus Cristo. Olha só, ele é o pão da vida, então ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus é a porta das ovelhas, eu sou a porta das ovelhas. Jesus é o bom pastor, eu sou o bom pastor. Jesus é a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus também é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Jesus também, ele se identifica como a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Então nós temos no Evangelho de João, em vários capítulos, Jesus se identificando com o pão da vida, luz do mundo, porta das ovelhas, bom pastor, ressurreição e vida, caminho, verdade e vida e videira verdadeira. Jesus é a confirmação da promessa de vida eterna. Olha só, Jesus afirma que quem se alimentar desse pão viverá para sempre. Destacado no capítulo 6 do Evangelho de João, no verso 50 a 51. Terceiro e último assunto deste terceiro ponto. O que é comer o pão? Então nós vamos identificar o que significa comer este pão que veio do céu, que desceu do céu. Olha só. Vejamos o significado na mudança das palavras de Jesus Cristo. O pão vivo que desceu do céu. Jesus revela que ele é o pão que desceu do céu para salvar a humanidade e confirmar a promessa de salvação. Promessa essa feita pelo próprio Deus lá em Gênesis, no capítulo 3. Nós vemos aqui que Jesus é a confirmação do plano da salvação para a humanidade. Por isso ele é o pão vivo que desceu do céu. O pão que eu der é a minha carne. Jesus revela aqui a sua missão salvadora para a redenção do mundo diante de Deus. Ou seja, quando Jesus fala o pão que eu der é a minha carne, ele está falando do seu sacrifício em favor da humanidade, cumprindo então a sua missão de salvar a humanidade. Olha só, João capítulo 6, verso 51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E quem comer deste pão, desta carne, viverá para sempre. E foi justamente o sacrifício de Jesus, se colocando como o cordeiro mudo, para que nós pudéssemos, então, através do sacrifício da sua carne,
poder ser salvos, alcançarmos a redenção diante de Deus. Olha só, o comer do pão faz referência à morte na cruz. Né? Jesus refere-se à sua morte na cruz ao mencionar a partilha da sua carne. Quando a sua carne é rasgada pelos pregos na cruz, isso mostra o símbolo do partir do pão. Quando a ceia, né, do Senhor, ela é servida, o pão ele tem que ser rasgado. Lógico, hoje, por causa da pandemia, nós temos várias restrições quanto a isso. Né? Antes, há muito tempo atrás, os presbíteros e pastores eles se reuniam e cada um rasgava o pão, ou seja, trazendo à memória esse sacrifício de Jesus, a sua carne sendo rasgada. Então, o símbolo da partilha do pão é justamente isso, né? Os espinhos cravados na cabeça de Jesus, né, com aquela coroa de espinho, e os pregos rasgando a sua carne. O partir do pão, a partilha do pão simboliza justamente isso. Jesus oferece sua vida em prol dos pecadores e se arrepende e crê no evangelho, proporcionando-lhe salvação e vida eterna. João capítulo 6, o verso 53 diz: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ou seja, se nós não confessarmos a Jesus e não aceitarmos o seu sacrifício, nós não teremos parte da vida eterna. O pão como memorial. Nós vemos aqui Paulo ensinando a igreja de Coríntios a respeito do que significava a ceia do Senhor, comemorada todos os meses. Paulo associa o pão da ceia do Senhor à carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo, é a salvação proporcionada pelo sacrifício de Jesus para saciar a fome da humanidade. Nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 11, esta confirmação no verso 24 e 25, que diz: e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. É o partir do pão, é o rasgar a carne, e é o sacrifício de Jesus na cruz para a salvação da humanidade. Olha só, 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Aqui Paulo estava ensinando que o sangue de Jesus é a aliança com toda a humanidade. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Lembrando do partir do pão, simbolizando então o sacrifício de Jesus, da sua carne sendo rasgada, e o beber do cálice significa o beber do sangue, sangue esse derramado na cruz do Calvário para a salvação da humanidade. Partimos agora para a nossa conclusão. Que aula maravilhosa que nós tivemos. Obviamente que nós trouxemos apenas um resumo, né? Nós poderíamos ter muito mais coisas para apresentar, porém o tempo não nos permite, ficaria muito extenso, mas por ser apenas uma aula preparatória, com apenas alguns subsídios, nós entendemos que é o suficiente para você, então, ministrar a sua aula com excelência, para você participar da aula e estar totalmente situado com o assunto, então isso é muito importante. E nós procuramos, então, trabalhar desta maneira, de uma forma objetiva, simples e rápida para você compreender, então, a lição. Vamos agora para a conclusão, então, a leitura, né, da conclusão da lição desta semana, que diz: nesta lição, compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial, que proporciona vida em abundância eternamente. Busquemos pelo pão vivo que desceu do céu, que vai alimentar a sua vida eternamente, saciando a sua fome, saciando as suas necessidades, as suas carências. Reveja todos os pontos que nós comentamos. Primeiro ponto, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Segundo ponto, Jesus desafia a fé dos discípulos. E terceiro ponto, Jesus, o pão que desceu do céu. Eu espero você na próxima aula e que você tenha uma aula presencial maravilhosa, onde você será mais e mais alimentado por este pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. E lembre-se, quem não senta para aprender não está preparado para ensinar.
Guarde isso no seu coração.